Muitas pessoas dizem que a primeira coisa que enxergam em alguém são os olhos. Mas e se ao ver os olhos de alguém, você perceber uma aparência estranhamente vermelha? Ou se nem tiverem íris? Você pode até nem imaginar, mas existe um mundo desconhecido de olhos com cores bizarras. Seja bem-vindo ao canal Planeta Intrigante. Nesse vídeo, você vai conhecer as 10 cores de olhos mais raras e estranhas do mundo. Mas antes de tudo, deixa seu like e se inscreva no canal. Número 10. Olhos avelã. Não confunda com olhos castanhos. Esta cor se encontra entre o verde e o marrom. Não confunda com heterocromia. Não existe uma explicação clara, do ponto de vista genético, do porquê que essa cor estranha ocorre. Mas existem várias teorias. Segundo o Dr. Matthew Leach, da University of South Australia, a mistura entre verde e marrom é produzida a partir de materiais que estão presentes na corrente sanguínea, devido a um desequilíbrio do fígado. Fato que corrobora essa possibilidade é que pessoas com essa cor de olhos tendem a sofrer de problemas digestivos. Outra explicação, proposta por um geneticista da Universidade de Stanford, é que um gene atua sobre outro, fazendo com que seja gerado mais melanina. Esta cor se confunde muito com a cor marrom, que é predominante mundialmente, por ser de propriedade de 50% da população. Talvez você tenha olhos dessa cor e ainda não percebeu. Depois deste vídeo, vá até o espelho e confirme. Número 9. Azul. De acordo com um estudo realizado pelo professor dinamarquês Hans Eber, os olhos azuis existem graças a uma única pessoa, originária do norte do Mar Negro, que sofreu uma mutação genética entre os anos 6.000 e 10.000. Depois, a mutação se propagou por outros lugares, como Europa, América do Norte e Oceania. Basicamente, a cor azul ocorre por causa da estrutura da íris. Na verdade, os olhos azuis não têm pigmentação. A cor azul ocorre devido a um efeito físico produzido a partir da luz. É incrível! Os olhos azuis não têm pigmento, nem colágeno, sendo assim, a tonalidade depende da quantidade de luz que atinge o olho, processo conhecido como efeito Tyndall. Apenas 8% da população, isto é, 600 milhões de pessoas, têm olhos azuis. Se você tem, pode se considerar uma pessoa de sorte. Embora você também deva tomar cuidado ao máximo, pois eles não têm pigmentos, e por isso, são mais sensíveis aos raios solares. Número 8. Olhos de mel. Os olhos cor de mel podem variar, de amarelo acobreado a dourado acobreado, que está entre tons de verde e avelã. Também são conhecidos como olhos de lobo, porque a cor da íris desses animais tem esse tom amarelado. Não há explicação genética para essa coloração incomum. Mas sabe-se que o pigmento que produz essa cor é o lipocromo. Também conhecido como fusco, está presente nos olhos verdes. Ele influencia dando uma cor amarelada aos olhos. Olhos cor de mel são geralmente confundidos com a heterocromia central, que é quando você pode ver um anel de cor ao redor da pupila, diferente da íris. Se você quiser identificar olhos de lobo, simplesmente, você deve ter em mente que a cor âmbar, cor de mel, é constante em toda a íris, não apenas em uma parte. É encontrada principalmente em países europeus, como Romênia, França, Espanha, Suécia, Itália ou Eslovênia. Embora possa ser encontrada também em pessoas do Brasil e da Ásia. Número 7. Olhos verdes. Esta cor dos olhos ocorre em apenas 2% da população mundial, e tende a ocorrer muito mais em mulheres do que em homens. Embora possa ser classificada como uma cor difícil de ser encontrada, em países europeus, ela é abundante, como é o caso da Hungria e da Islândia, onde 20% dos homens e 80% das mulheres têm olhos verdes. A cor verde ocorre devido à baixa quantidade de melanina e ao excesso de lipocromo, que gera um tom amarelado. Essa mistura resulta nos cobiçados olhos verdes. Segundo um estudo realizado pela corporação Impulse, em Los Angeles, a maioria das pessoas nos Estados Unidos consideram os olhos verdes sexys.
E também afirmam que gostariam de mudar a cor de seus olhos para verde. O que você acha dos olhos verdes? São atraentes? Ou você gosta de outras cores? Deixe nos comentários a sua opinião. Número 6. Olhos cinzentos. Esta é talvez uma outra cor cuja existência é difícil de acreditar. Mas olhos cinzentos existem. E embora sejam muito semelhantes ao azul do ponto de vista genético, eles têm como diferenças nuances. A cor cinza nos olhos surge de um efeito bem curioso, pois o mesmo acontece com os olhos azuis. A luz impacta diretamente o olho, resultando na cor azul. Só que no caso dos olhos cinzentos, há uma fina camada exterior de melanina na íris, que não permite que a luz entre em sua totalidade, o que faz com que surja essa cor. Alguns cientistas comentam que esta fina capa funciona como um regulador de luz, fazendo com que o azul pareça mais escuro. Esta cor só é possível se houver a presença do gene OCA2, que determina a cor azul. É provável que, em algum momento, você tenha visto bebês com olhos cinzentos, mas nem sempre é a sua cor final. Geralmente, muda ao longo dos anos. Isso acontece porque as células que produzem melanina em bebês são muito imaturas. À medida que a criança vai crescendo, mais dessas células são produzidas e vão dando cor aos olhos. Número 5. Olhos violetas. Para essa cor incomum, foram criadas lendas urbanas, que buscam explicar a origem dos olhos violetas. Uma delas é a Síndrome de Alexandria. Esta lenda conta a história de Alexandria Augustine, que nasceu em Londres, em 1329, com olhos azuis. Porém, pouco a pouco, a cor de seus olhos foi mudando, até chegar a um tom violeta. Isso assustou sua família, que pensou que era bruxaria, e rapidamente a levou a um padre, que explicou que a cor de seus olhos não era devido a nenhum feitiço, mas ao fato de que, talvez, a menina tivesse uma ligação com um grupo de pessoas chamadas os espirituais, originárias do Egito, que também tinham olhos violetas. Segundo o padre, eles teriam essa cor de olhos por causa de uma luz misteriosa, que os atingiu no meio da noite, deixando-os assim, e com a pele muito branca. Desde então, essa mulher foi considerada especial. Mas deixando a lenda de lado, esses olhos são comuns entre pessoas com albinismo, por falta de melanina, e a mistura de tons de vermelho com azuis. Porém, também existem pessoas tão normais quanto Elizabeth Taylor, que tinha essa cor chocante em seus olhos hipnotizantes. Número 4. Olhos pretos. Esses olhos são caracterizados por terem a íris tão escura, que é quase impossível diferenciá-la da pupila. Olhos pretos são extremamente raros, aproximadamente 1% das pessoas ao redor do mundo têm essa tonalidade. Frequentemente, é encontrada em africanos, asiáticos e também em indígenas americanos, mas em menor grau. No entanto, há outra razão pela qual as pessoas podem ter olhos pretos, e esta é uma doença chamada aniridia, que significa sem íris. É causada pela ausência da íris em ambos os olhos, quase em sua totalidade. Esta doença é rara, e afeta apenas uma em cada 80 mil pessoas, e pode ser hereditária, ou aparecer de uma hora para outra, sem razão. Mas se você achou legal ter olhos pretos, nem se anime. Esta doença não é nada legal. Produz baixa visão, fotofobia, anomalias geniturinárias, e problemas renais. Infelizmente, ainda não há tratamento para aniridia. Número 3. Olhos vermelhos. Pode até ser que vampiros não existam, mas, pelo menos os olhos vermelhos, que os caracterizam, sim. Cerca de 0,3% das pessoas têm a íris desta cor marcante. Ela ocorre principalmente nos albinos, o que faz com que os seus olhos se destaquem, mais que sua pele branca. Além dos olhos vermelhos, os albinos também podem ter olhos rosados, ou até violeta. Tudo depende da composição da íris. Isso se deve ao fato de que os albinos têm pouca melanina, e quando a luz atravessa seus olhos, fica incolor, e reflete a cor dos vasos sanguíneos na parte inferior do globo ocular, ou seja, pode-se praticamente ver através deles.
Embora isso possa ser considerado atraente, as pessoas que a possuem são mais propensas a sofrerem de fotofobia, estrabismo, miopia ou astigmatismo. Entretanto, essa cor estranha se tornou moda ao longo dos anos, principalmente devido à fama de romances de vampiros e filmes como Crepúsculo. É por isso que as empresas de lentes também têm se dedicado a oferecer lentes de contato de cores inimagináveis. Número 2. Heterocromia. Um par de olhos fora do comum atrai a atenção, mas é ainda mais estranho, uma pessoa com olhos de cores diferentes. Esse fenômeno é conhecido como heterocromia de íris. E é tão raro, que esta doença afeta 11 pessoas em 1000, apenas nos Estados Unidos. Existem dois grupos de fatores, que podem causar a heterocromia, os essenciais, e aqueles adquiridos. Os primeiros estão presentes desde o nascimento, ou seja, são decorrentes da genética de cada pessoa. Os segundos são aqueles onde a mudança de cor de um olho se deve a fatores externos, como a presença de depósitos de ferro na íris, glaucoma e outras patologias ópticas. O bom da heterocromia é que só afeta a cor dos olhos e não compromete a saúde. Há pessoas conhecidas que têm essa estranha patologia, e talvez você tenha visto, mas não tenha notado, as cores de seus olhos marcantes. Veja alguns deles. Preste atenção para os olhos. Comecemos com o cantor David Bowie. Ele tem heterocromia total, ou seja, ele tem uma cor diferente em cada olho. Agora veja o ator que deu vida ao super-homem, Henry Cavill, e a atriz Jane Seymour, mais conhecida por seu papel como Doutora Kim. Eles possuem heterocromia parcial, que é quando uma fração da íris tem uma cor diferente do resto do olho. Número 1. Heterocromia central. Este é um tipo de heterocromia, também conhecido como olhos de gato, que poderia ser considerado ainda mais estranho que o anterior. Ocorre quando o diafragma da pessoa tem um baixo nível de melanina e se manifesta com duas cores diferentes na mesma íris, formando um anel interno e outro externo ao redor da íris, sendo esta última a cor real do olho. Isso pode ocorrer nos dois, ou em apenas um dos olhos. Outras causas de heterocromia central é que podem ocorrer devido a uma lesão ocular, quimerismo genético ou mosaicismo. O que você acha disso? Por qual desses olhos você trocaria os seus? Ou qual você experimentaria, mesmo que com lente de contato? Responde aí nos comentários, e se você não é inscrito, inscreva-se no canal, e venha descobrir o que há de mais interessante no planeta intrigante.